Se tu não tiver um propósito, a primeira proposta, tu sai do trilho. Pedro, quando tava lá, Jesus disse, Pedro, vem, anda sobre as águas. Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Mas na hora que ele começa a duvidar, o vento, ele começa a temer. E aí o que é que acontece com Pedro? Ele começa a afundar. Sabe o que é que acontece muitas vezes contigo? Nas dificuldades? Tu começa a ter plano B. Tu começa a duvidar. Tu começa a olhar e dizer assim... mas se eu tivesse tomado essa decisão, eu era bem. Aí tu fica vivendo o passado, olhando para trás. Então a dúvida é cruel, mas a dúvida existe quando tu não tem um propósito muito claro. Se o teu propósito for só ganhar dinheiro, se o teu propósito só for a beleza, nas primeiras dificuldades, já era. E é na zona de desconforto que você cresce. Eu não estou falando de crescer só no dinheiro. Crescer em acesso social, network. Então, se tu tem que ter muito claro por quê. É por quem? Se tu não tiver um propósito, a primeira proposta, tu sai do trilho. Pedro, quando tava lá, Jesus disse, Pedro, vem, anda sobre as águas. Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Mas na hora que ele começa a duvidar, o vento, ele começa a temer. E aí o que é que acontece com Pedro? Ele começa a afundar. Sabe o que é que acontece muitas vezes contigo? Nas dificuldades? Tu começa a ter plano B. Tu começa a duvidar. Tu começa a olhar e dizer assim... mas se eu tivesse tomado essa decisão, eu era bem. Aí tu fica vivendo o passado, olhando para trás. Então a dúvida é cruel, mas a dúvida existe quando tu não tem um propósito muito claro. Se o teu propósito for só ganhar dinheiro, se o teu propósito só for a beleza, nas primeiras dificuldades, já era. E é na zona de desconforto que você cresce. Eu não estou falando de crescer só no dinheiro. Crescer em acesso social, network. Então, se tu tem que ter muito claro por quê. É por quem?